UOL Corinthians. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Eu estou aqui mais uma vez com o nosso repórter Iago Rodar, ele que está no dia a dia de Corinthians, sabe tudo de Corinthians. Fala, Iago. Fala, Pedro, bom dia. Mais uma vez um prazer estar gravando aqui o podcast UOL Corinthians. Como sempre, como em toda semana, a gente tem muito assunto para debater aí sobre o que de mais importante aconteceu na semana do clube. Estou aqui também com esse monstro sagrado do jornalismo, nosso colunista Ricardo Perrone. Fala, Perrone. E aí, Pedro, Iago, todos os ouvintes, beleza? Tudo certo? Vamos lá, temos muito papo para colocar em dia aí sobre o Corinthians. E bom, essa semana marca 100 dias da gestão do Duílio Monteiro Alves, o novo velho presidente do Corinthians, porque foi diretor por muitos anos. Iago, qual que é o balanço até agora desses 100 dias de gestão? 100 dias do Duílio completando, foi empossado no dia 4 de janeiro, amanhã, dia 14 de abril, completa 100 dias aí da posse dele, e o que marca a gestão do Duílio nesse começo, né, é os cortes de gastos e o foco do clube em manter o seu orçamento, né, os seus custos em dia, né? Então o Corinthians não contratou ninguém até agora, a gente está em abril já. O Corinthians não contratou nenhum jogador sequer, dispensou vários, né? Negociou o Walter, negociou o Marlon, negociou o Jonathan Cafu. Ontem o Casares foi para o Fluminense, então o Corinthians trabalhando forte aí para enxugar a folha, trabalhando forte para cortar 20% em todos os departamentos. Então, para mim, o que fica aí de marca nesse comecinho da gestão do Duílio é o foco em arrumar as finanças do clube e fazer o Corinthians ter um equilíbrio financeiro aí para as próximas temporadas. E você comentou do corte de gastos. Mesmo com o corte de gastos, mesmo com o futebol, que eu acho que você perguntar para qualquer torcedor na rua, tá meio longe de empolgar, mas o Corinthians vai conseguindo os resultados, tem 14 pontos em 100 jogos, 6 jogos no Paulista até agora, é líder do seu grupo, tem uma campanha melhor que a do São Paulo, melhor que a do Palmeiras, melhor que a do Bragantino. Como que isso se explica? Não tem muita explicação, né? Eu acho que o torcedor corintiano fica com aquele estigma, né, na cabeça de no Corinthians é sempre assim, é sempre sofrido. E se você for olhar, o Corinthians já foi campeão paulista muitas vezes com times que não empolgavam, né? Mas, de fato, olhando friamente, esse time é bem abaixo da média, bem abaixo dos principais rivais, e o corintiano fica, acho que, com uma sensação esquisita, né? Porque termina o jogo com o Guarani, por exemplo, ele fica contente porque está liderando, porque tem a melhor campanha, mas ao mesmo tempo ele fica preocupado, né? Fica pensando o que vai acontecer quando a gente enfrentar os times, os grandes mesmo, os times que estão melhor, os clássicos, enfim. Eu acho que fica uma situação meio esquisita, né? Fica feliz por um lado e por outro lado preocupado. Eu vou aproveitar esse gancho do Perrone. Iago, o que vai acontecer quando o Corinthians enfrentar um time grande, um time forte? Eu acho que o Corinthians não, hoje, jogando esse atual futebol que a gente está vendo, apesar da invencibilidade, na minha opinião, o Corinthians não tem possibilidade alguma ou uma possibilidade muito baixa de conseguir alguma coisa nesse Campeonato Paulista, né? Já enfrentou o Palmeiras, mas a verdade é que foi um jogo ali de meio que um sub-20 do Corinthians contra um sub-20 cheio de reservas do Palmeiras, foi mais um jogo de aspirantes, sei lá, se a gente puder falar assim, mas quando pegar o São Paulo, que tá bem com o Crespo, quando pegar o Santos, ou até mesmo quando pegar o Bragantino, outro clube de Série A, que é um time forte, eu vejo o Corinthians muito abaixo tecnicamente do que essas equipes, então tem que melhorar muito, muito mesmo, para pensar em alguma coisa quando chegar a hora do mata-mata do Paulistão, porque invariavelmente o Corinthians deve conseguir essa classificação, já está com a classificação muito bem encaminhada, mas quando chegar o momento dos clássicos e sobretudo quando chegar o mata-mata, eu não vejo o Corinthians com favoritismo algum nessa fase aí do campeonato. Favoritismo realmente por elenco hoje, eu acho que é seguro dizer
que tá com o Palmeiras, se não tiver com o Palmeiras, tá com o São Paulo, né, Perrone? É isso, a gente vê Palmeiras e São Paulo um patamar acima, né? Mas o torcedor sempre tem aquela esperança, quando chega no mata-mata, equilibra, enfim, acho que o corintiano vai ter sempre essa esperança, mas a gente vê muito abaixo. E acho assim, um motivo que aumenta essa preocupação é essa maratona de jogos que a Federação Paulista armou para poder continuar o campeonato, né? Porque aí o Corinthians já não tem um time principal forte, e aí você tem que fazer o rodízio, tem que revezar. O Corinthians não tem um elenco encorpado, então acho que a situação fica mais complicada ainda por conta dessa maratona. Iago, ia até te perguntar como que o Corinthians vai lidar com essa maratona? O Corinthians tem dificuldades de elenco, o Corinthians teve muitos casos de Covid-19. Como que isso vai ser trabalhado dentro do Corinthians? Esse é um tema interessante, né? Hoje, às 8 horas, dia 13, né, terça-feira, o Corinthians enfrenta a Ferroviária em Araraquara e vai com um time completamente reserva. Assim, a exceção é o Cássio e talvez o Ramiro, a gente não sabe se ele vai jogar, mas ele está relacionado. No mais, todo mundo reserva, né? Então, nem o Rodrigo Varanda, por exemplo, atacante da base, foi relacionado. O Cauê, que foi titular contra o Guarani, fez o primeiro jogo como titular, foi relacionado para esse jogo, quer dizer, não foi relacionado para esse jogo, não viaja para Araraquara. Então, o Mancini e a comissão técnica do Corinthians estão se preparando assim, para uma maratona gigantesca de jogos. O Corinthians jogou domingo contra o Guarani, joga hoje, terça-feira, contra a Ferroviária, joga na sexta contra o São Bento e saiu a tabela da Sul-Americana, né? Então, nas próximas 6 semanas, o Corinthians joga no meio de semana pela Copa Sul-Americana, incluindo aí 3 viagens para fora do país, que exigem maior tempo de preparação, são viagens longas, apesar de que o Corinthians deve ir para o Uruguai, que não está tão longe assim de São Paulo, mas enfim, isso vai demandar bastante preparação e por isso o Mancini vai poupar no Paulista. Vai dar a chance para os garotos, mas dificilmente, até porque o Corinthians, como a gente já falou, já está com a classificação muito bem encaminhada para as quartas de final do Paulistão. O Mancini vai poupar como vai fazer hoje, né? Vai com o time totalmente reserva e a tendência é de que o Corinthians foque mesmo aí nessa fase de grupos da Copa Sul-Americana, já que só o campeão do grupo passa. E o Paulistão vai levando ali a banho-maria até que chegue ao mata-mata ou um clássico, né? Elenco curtíssimo, não tá fácil o planejamento do Corinthians. E, Perrone, a questão da Covid-19, dos problemas de protocolo, jogadores que descumpriram protocolos, isso foi resolvido internamente? É uma página virada? Ou ficou aquela coisa ainda meio um pouco mal explicada? Procurando culpados? Me parece que ali internamente, eu não sei se o Iago tem alguma informação diferente, mas até a informação que eu tenho é que ali entre eles, diretoria e comissão técnica, está tudo certo, está tudo resolvido. O que eu tenho de informação é que existe uma pressão já por parte de conselheiros que continuam cobrando uma explicação melhor para o que aconteceu, que não aceitam o que foi dito até agora, não aceitam que isso termine dessa maneira, né? Cobram um posicionamento mais transparente da diretoria, que, aliás, é uma marca que o Duílio tenta colocar aí na sua gestão. Então, não sei, eu acho que o Iago pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas a informação que eu tenho é que entre eles ali, comissão técnica, jogadores e diretoria, é página virada. Iago, você vê alguma chance de a gente ter uma CPI da Covid no Corinthians? Ou essa parte política está razoavelmente pacificada? Não, eu tô com o Perrone, eu acho que isso está pacificado. O Corinthians, como a gente já falou em episódios anteriores, não conseguiu identificar de onde veio a quantidade de casos, né, de Covid no CT Joaquim Grava, mas isso está resolvido. Os jogadores que vez ou outra aparecem numa situação ali de desproteção, né, que foi o caso do Jô e do Otero, que estavam no resort, o caso do Rodrigo Varanda, que publicou a foto com um amigo numa quadra lá no Tatuapé sem máscara. Isso foi conversado internamente, os jogadores cada vez mais vêm sendo cobrados para que tenha uma postura de respeito, de se resguardando, né,
da doença para respeitar todos os protocolos, mas isso está assunto encerrado no Corinthians. Hoje está todo mundo numa bolha. O Corinthians intensificou os processos para que promova a saúde dos jogadores e de seus funcionários. Então isso é caso encerrado. Acho que dificilmente a gente vai ter alguma coisa nesse sentido aí no clube. É isso aí, a gente vai para o intervalo rapidinho, 1 minutinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta para o podcast UOL Corinthians. Perrone, eu queria perguntar para você o que você achou do grupo do Corinthians na Sul-Americana. Grupo que tem o River Plate do Paraguai, vai ter um adversário aí entre o Cerro Largo ou o Peñarol do Uruguai e o Sport Huancayo. Quer dizer, é um grupo que mesmo com os problemas que o Corinthians tem atualmente de elenco, de desempenho, é um grupo para o Corinthians se classificar, né? A gente diria que em condições normais ali seria um grupo até para o Corinthians atropelar, né? Para passar e passar muito bem. Mas na situação que está, a gente tem que ser mais comedido. É um grupo, como você disse, que é para o Corinthians passar. Assim, eu vejo como grande preocupação aí para o torcedor corintiano nesse momento é que vai ter que usar muito os garotos, e quando você não tem garotos que chegam, que você olha, esse aqui é uma joia, esse cara está pronto, aí você precisa de tempo, né? Então a gente não sabe como esses caras vão reagir a essa responsabilidade, entrando no time e tudo mais. Mas não dá para pensar em outra coisa a não ser o Corinthians classificado mesmo com esse caminhão de problemas. E você concorda, Iago? Você chegou já, né, a observar algum desses adversários? O Corinthians já está observando esses adversários? O Corinthians passou a monitorar esses adversários na semana passada, que foi quando a Conmebol divulgou a formação dos grupos, né? Realizou o sorteio lá em Luque, no Paraguai. Mas assim, eu acho que eu também concordo com o Perrone. Eu acho que o Corinthians é o favorito, apesar do time do Corinthians não tá jogando bem nesse momento, mas pode vir um Peñarol, né? Que, querendo ou não, é um pentacampeão da Libertadores, né? É Corinthians, River Plate do Paraguai, Sport Huancayo do Peru, e aí vem um clube uruguaio, né, que sai hoje, inclusive, do confronto entre Peñarol e Cerro Largo. Se vier o Peñarol, eu acho que o Corinthians eventualmente pode vir a ter problemas para passar, mas mesmo assim eu acho que é o favorito e tem que passar mesmo, cara. Eu não conheço os números do Peñarol, se vier o Peñarol, né, mas pelo investimento que o Corinthians tem, querendo ou não, uma folha que custa aí 10, 9 milhões de reais, eu acho que o Corinthians tem a obrigação, sim, de passar, mas eu também não acho que vai ser tão fácil para o clube conseguir essa classificação aí para as oitavas de final da Sul-Americana. E aí, Perrone, você estava falando dessa garotada, e de fato, né, o Corinthians não tem aí um Vinícius Júnior surgindo, um Rodrigo, ou mesmo um Antony, um Gabriel Menino. É uma garotada que precisa de condições um pouco mais tranquilas para evoluir e se desenvolver. Você acha que eles vão encontrar essas condições? Eu acho que vai depender muito da diretoria entender esse momento. Eu acho que é fundamental para essa garotada encontrar essas condições a manutenção do treinador, porque se você troca o treinador, fica mais difícil. Mas tudo indica, né, até pelos resultados que são bons, que não vai ter esse problema, que o Mancini fica. Então, ele tendo tranquilidade para trabalhar, ele vai ter tranquilidade para desenvolver esses garotos. E acho importante também, vai acabar sendo bom para eles o fato da gente não ter público ainda nos estádios, porque naturalmente a pressão, né, aquela vaia na hora que o cara erra, né, vai ser menor. Então, eles têm essa condição. Agora, precisa ver até que ponto vai a paciência, os resultados e quanto tempo eles precisam, né? Porque vão ter condição? Vão. Mas até quando vai a paciência da diretoria, até quando os resultados vão permitir esse tempo, né? E se chegar a proposta, é um abraço, né, também.
Do jeito que está o clube, né, vai embora. E isso é até assustador a gente pensar nisso, né? Porque o Corinthians fez uma venda muito boa do Pedrinho, 18 milhões de euros, tem os descontos todos ali, mas, enfim, e não conseguiu resolver nada. Então o torcedor corintiano fica pensando assim, pô, e desses caras que estão aí, né? Quem pode gerar uma venda boa? Vai vender e vai acontecer o quê? Não vai mudar nada, né? Acho que essa é a grande aflição do torcedor no momento. Iago, vou aproveitar, né, essa conjuntura do Corinthians e te fazer uma pergunta meio capciosa. Se você perguntar para o Corinthians qual é o objetivo da temporada, óbvio que sempre vão dizer o Corinthians sempre disputa para ganhar, o objetivo do Corinthians sempre é ganhar títulos. Mas na prática, na real, o que o Corinthians quer para 2021? O que seria um resultado aceitável para o Corinthians em 2021? Olha, sinceramente, um resultado aceitável para o Corinthians em 2021 seria reduzir drasticamente a sua dívida, que está ali na casa de R$1 bilhão, né? E tem um ponto curioso nessa história, aproveitando aí a sua pergunta, que na semana passada houve uma entrevista coletiva do Alessandro, gerente de futebol e capitão da conquista do título do Bimundial do Corinthians lá em 2012, e o Roberto de Andrade, que já foi presidente, hoje é diretor de futebol, né? Em dado momento fizeram uma pergunta para o Alessandro lá se o Corinthians teria condições de brigar por títulos na temporada, né? Eu achei engraçado porque o Alessandro, ele se esquivou da pergunta e ele não cravou assim, o Corinthians briga por títulos, que é o que a gente espera de um dirigente, né? Que a gente espera que o dirigente chame essa responsabilidade. Ele falou assim, não, olha, em linhas gerais, assim, não posso estar esquecendo aqui uma palavra ou outra do Alessandro, mas em linhas gerais ele passou um recado de que assim, olha, o Corinthians está numa etapa de construção de elenco, a gente está observando os garotos, a gente está estudando o nosso elenco, está vendo o que a gente pode fazer aqui para melhorar, e se a gente conseguir construir um bom time, a gente pode sim pleitear algum título. Então o Alessandro foi bem inteligente, assim, se esquivou, ele não cravou nada ali para não dar nenhuma manchete que poderia vir a ser usada contra o Corinthians no futuro, até porque a expectativa do Corinthians conquistar algum título nessa temporada é baixíssima. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, um bom resultado para o Corinthians hoje seria de fato reduzir a dívida, conseguir ali bons resultados esportivos, e com isso eu digo talvez uma classificação para uma pré-Libertadores, ir longe na Copa do Brasil, que garante uma boa premiação, ir bem em clássicos, porque isso faz muita diferença para o moral da equipe, né, para o moral da torcida, do clube, enquanto instituição, mas pensar em título, acho que não. Um bom resultado seria reduzir bastante a dívida aí e ter condições de, em 2022, fazer um bom aporte financeiro aí para montar um time forte. E em cima disso, Perrone, eu te pergunto, eu vou usar um termo detestável, que já foi alvo de muita polêmica no passado, mas você acha que o Corinthians hoje é melhor que o Santos? Ou é a tal da quarta força? Olha, assim, o Santos é sempre difícil falar do Santos porque ele costuma surpreender, né? Mas assim, eu não vejo o Corinthians atrás do Santos. Eu até colocaria o Corinthians assim junto com o Santos, né, principalmente pelos resultados que tem obtido. Eu acho que os dois times têm muitos problemas, só que o Santos consegue historicamente tirar mais da garotada. Então isso provavelmente vai acabar fazendo a diferença. Mas eu não vejo o Corinthians muito atrás. Agora eu vejo o Bragantino ameaçando tanto o Santos quanto o Corinthians. Acho que esse é a grande ameaça para os dois. O Palmeiras principalmente disparado ali na frente e depois vem o São Paulo. O Bragantino pode até ameaçar o São Paulo também, né? Também. Ano passado, no Brasileirão, o Bragantino foi um baita de um problema para o São Paulo. Concordo. É um time muito bem estruturado, bem organizado, né? Eu acho que você tem razão. Pode também chegar ali e atrapalhar muito o São Paulo. É isso aí. Obrigado, Perrone. Obrigado, Iago. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o podcast UOL Corinthians. Teve a apresentação minha, de Pedro Lopes. Eu contei hoje com a participação do Iago Rudá, nosso setorista de Corinthians, e do Ricardo Perrone, nosso colunista. A edição de áudio é do Emer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanense. Segue aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação e opinião sobre Corinthians. Valeu, um abraço.